na espectroscopia vibracional, a gente vai estudar esses modos de vibração das moléculas que a gente viu. Mas como que a gente consegue, então, excitar esses modos de vibração? Então, se a gente olhar primeiro para o caso do infravermelho. Então, aqui, nessa curva de potencial, a gente está descrevendo a energia potencial do estado eletrônico de uma molécula qualquer. E dentro dessa curva de energia potencial, a gente tem os nossos níveis vibracionais. Então, a gente tem aqui o PCI, que é o nível vibracional inicial, e o PCF, que é o nível vibracional final. Então, assim como a gente fez para o caso dos átomos de hidrogênio, átomos polieletrônicos, a gente pode descrever a molécula nesses diferentes estados vibracionais por uma função de onda. Então, quando ela está no estado inicial de menor energia, a gente usa o psi, que é a função de onda que vai descrever esse estado inicial. Quando ela absorve a radiação e passa para o nível de maior energia, a gente vai denominar isso de PCF, que é a função de onda que vai descrever o estado final. Então, para a molécula passar desse estado inicial para o estado final, a gente tem que incidir uma radiação com energia HNi, onde o Ni aqui, essa frequência, tem essa radiação com essa frequência determinada, tem que ter exatamente a mesma energia, que é a diferença entre a energia dos estados inicial e final. Então, só quando a gente está nessa condição onde as energias do fóton e a energia da vibração coincide, que vai ter uma absorção de radiação. Então, essa condição onde você tem essa coincidência exata entre a energia do fóton e dos níveis vibracionais é o que a gente chama de condição de ressonância. Então, para que ocorra a absorção no infravermelho, a gente tem que incidir radiação no infravermelho com energia exata para que ocorra essa transição do estado inicial I para o estado final F. Então, durante essa transição, a gente observa que a molécula vai sofrer uma variação de momento de dipolo durante essa vibração. E essa é uma das condições iniciais para a gente observar o espectro infravermelho de uma molécula. Sempre tem que haver variação de momento de dipolo. Então, se a gente tem uma molécula diatômica homonuclear, que a gente não tem um momento de dipolo, mesmo durante a vibração a gente não vai ter uma variação de momento de dipolo, então a gente não consegue observar espectro no infravermelho para essa molécula. A gente só consegue observar, por exemplo, por uma molécula diatômica heteronuclear, que agora a gente tem um momento de dipolo, e durante a vibração molecular esse momento de dipolo varia. Então, sempre para a gente observar uma determinada vibração no infravermelho, tem que ter essa variação de momento de dipolo. E na quântica, a gente escreve essa variação de momento de dipolo com o que a gente chama de momento de transição de dipolo, que é esse μ e F. Então, essa equação aqui vai descrever a variação de momento de dipolo quando a molécula passa do estado inicial I e vai para o estado final F. Então, quando a gente tem essa variação entre os estados iniciais e finais, a gente vai ter essa variação de momento de dipolo e essa equação aqui de momento de transição de dipolo vai definir como que ocorre essa variação. Então, basicamente, ela vai ser uma integral em todo o espaço. Então, esse d tal aqui é uma integral em dx, dy e dz. Então, a gente está integrando em todo o espaço. Da função de onda inicial, que seria esse termo aqui na direita. Então, essa é a função de onda inicial, vezes o momento de dipolo, vezes a função de onda no estado final, que aqui está descrito como V'. Então, aqui seria a função de onda no estado final. E esse asterisco aqui é porque para o estado final, na verdade, a gente usa o complexo conjugado. Como essa função de onda vai ser um número complexo, a gente tem que inverter o sinal da parte imaginária e usar o complexo conjugado. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, que a gente vai ver como que a teoria de grupos consegue simplificar a resolução dessas equações aqui, e a gente não precisa resolver nenhuma integral para saber se essa integral vai ser zero ou diferente de zero.
Já no caso do espalhamento Raman, a gente vai estudar a mesma vibração. Então, se a gente olhar aqui, é o mesmo curva de potencial eletrônico, então seria o mesmo estado eletrônico aqui. A gente tem as mesmas funções Psi e Psi-F, que vão descrever os níveis vibracionais da molécula, só que agora a gente não vai incidir radiação que tem energia no infravermelho para excitar a molécula do estado inicial para o estado final. A gente vai incidir uma radiação de uma energia muito mais alta que as transições vibracionais. Então, no Raman a gente usa normalmente lasers no visível, normalmente na faixa do azul, do verde ou do vermelho. Então, essa radiação inicial HN0 vai ter uma energia muito maior que a energia dos níveis vibracionais. Então, ela vai transferir a energia para a molécula e essa molécula vai passar para o estado eletrônico excitado. Então, aqui seria um outro nível eletrônico com uma outra curva de potencial. Quando essa molécula perde energia e volta para o estado fundamental, ela vai emitir um fóton durante essa perda de energia, só que ela não vai voltar para o mesmo estado que ela estava inicialmente. Ela não vai voltar para o estado Psi aqui, ela vai voltar para o estado Psi-F, ou seja, ela volta para o mesmo estado eletrônico fundamental, só que ela volta para um nível vibracional excitado. E ela vai emitir vai emitir um fóton com a diferença de energia que foi absorvida aqui, que é exatamente a diferença de energia correspondente ao estado vibracional que foi excitado. Então a gente tem a mesma transição. Então, quando a gente olha para o processo como um todo, nos dois casos, tanto no infravermelho como no Raman, a molécula sai do estado inicial Psi e termina no estado final Psi-F, e a diferença de energia entre os estados é exatamente a frequência da vibração, só que por processos diferentes. Então no Raman, o que a gente mede é a diferença de energia entre o fóton incidente e esse fóton espalhado, que vai ser exatamente a energia do nível vibracional. Então por isso que a gente fala que é um processo de espalhamento. A gente está medindo o fóton que está sendo gerado, o fóton que está sendo espalhado com uma energia menor do que o fóton incidente. No caso do Raman, a gente não precisa ter uma variação de momento de dipolo, mas sim uma variação de polarizabilidade durante a vibração. Então, a polarizabilidade dessa molécula tem que variar durante essa vibração. E de novo, na quântica a gente descreve essa variação com um momento de transição de polarizabilidade, que é o alfa. Então esse alfa e F aqui, ela vai descrever qual que é a variação de polarizabilidade quando a molécula passa do estado inicial I para o estado final F. Então de novo ela vai ser uma integral em todo o espaço, em dx, dy e dz, todas as coordenadas cartesianas, do estado inicial. Então aqui a gente tem o Psi, que é o estado inicial. A gente tem o alfa, que é a polarizabilidade dessa molécula. E aqui esse ρ e sigma está designando a polarizabilidade em quais eixos da molécula. A polarizabilidade ela é um tensor, então ela depende de duas coordenadas cartesianas. Então ela pode ser xx, xy, xz e assim por diante. A gente vai ver como que a gente consegue tirar a polarizabilidade da teoria de grupos. E a função de onda no estado final aqui. Então, quando a gente resolve essa integral, a gente sabe se a vibração vai ser observada no Raman ou não. Então, o que a gente vê aqui é que esses dois processos estudam a mesma coisa. Então, a gente está olhando para a vibração molecular, está olhando para a mesma propriedade da molécula, mas através de processos físicos diferentes. No caso do infravermelho, a gente está vendo um processo de absorção, então a gente tem uma transição direta do estado inicial para o estado final. No caso do Raman, a gente está vendo um processo de espalhamento, então a gente não tem uma transição direta. A molécula absorve uma radiação, uma energia muito maior do que essa vibração, vai para o estado eletrônico excitado. Quando ela decai, ela emite um fóton e volta para o estado vibracional excitado. Então não é uma transição através do espalhamento. Então,
Só um exemplo aqui de como que o que é um espectro de absorção no infravermelho ou no Raman. Então, trago o exemplo aqui da molécula de diclorometano. Então, aqui em vermelho a gente tem o espectro infravermelho, que ela está medindo a absorção. Então, quanto mais para baixo aqui tiver o pico, quer dizer que maior a intensidade da absorção, mais radiação está sendo absorvida. Então, a linha de base aqui em cima, a gente teria a linha de 100% de transmissão, né, ou 0% de absorção. Então, nessa linha a gente não tem nenhuma absorção. Quanto mais para baixo tiver o pico da linha, maior vai ser a absorção. Então, mais intensa é a vibração da molécula que a gente está observando. Então, a gente pode ver que uma molécula aqui tem diferentes tipos de vibração. Cada vibração ocorre numa energia bem determinada. Então, a gente consegue ver um pico em energias bem determinadas, que vai definir, esse pico é definido pela frequência da vibração, dessa determinada vibração. Já o Raman, ele mede o espalhamento, então a gente vê o número de fótons que são espalhados com aquela diferença de energia que corresponde à vibração. Então a gente tem aqui na linha de base do Raman, que seriam essas curvas em vermelho, em verde e azul. Na linha de base, então, seria que a gente não está tendo nenhum fóton espalhado com aquela energia. E a gente tem alguns picos aqui, que são fótons espalhados com uma diferença de energia que corresponde à vibração do diclorometano. Então, de novo, essas vibrações ocorrem em energias bem determinadas. Você vê que a gente tem picos bem finos, bem definidos. Então, e essas energias desses picos vão ser determinados de novo pela frequência de vibração. E a gente pode ver aqui no diclorometano que tem algumas vibrações que coincidem no infravermelho e no Raman, como por exemplo essa vibração aqui em 1400 centímetros ao menos 1, que é uma deformação do ângulo do CH2. Então essa vibração específica ela aparece tanto no Raman quanto no infravermelho. Só que a gente vê que tem outros tipos de vibrações que elas não coincidem. Por exemplo, essa vibração de torção aqui do CH2, ela só aparece no Raman, não aparece tão definida no infravermelho. Só que se a gente for olhar essa vibração aqui, esse que a gente chama de Hawking, do CCl2, ela só aparece no infravermelho e não aparece no Raman. Então, como esses processos ocorrem por processos físicos diferentes, então a gente tem certas particularidades de cada um que vão fazer com que certas vibrações possam ser observadas nos dois casos, certas vibrações só vão ser observadas ou em um ou em outro. A gente vai ver como que a gente usa a teoria de grupos para entender quais vão ser as vibrações observadas no infravermelho e quais vão ser as observadas no Raman. Então, no caso da espectroscopia de absorção no infravermelho, só para vocês terem uma ideia de como funciona a medida. Então, basicamente, a gente tem uma fonte de infravermelho que vai gerar o feixe de radiação incidente, o feixe de fótons que a gente vai incidir na molécula. E, no caso do infravermelho, esse feixe é dividido em dois. Um dos feixes vai passar por uma amostra de referência, que vai ser o branco, nessa parte aqui. E o outro feixe, ele vai passar efetivamente pela nossa amostra, que é essa parte aqui. Depois disso, esses feixes são combinados novamente nessa parte do espectrofotômetro, que é um conjunto de espelhos e uma porta aqui para deixar passar ou não a radiação. Então esse conjunto de feixes vai formar que a gente chama de um interferômetro, que vai recombinar de novo esses dois feixes de infravermelho, um que passou pela amostra e outro que passou pela referência. Então a gente vai ter a interferência entre esses dois feixes e depois esse feixe combinado passa para o monocromador, que é onde a gente vai dividir, então vai separar os fótons de
de cada energia para medir no detector, então. Então aqui esse monocromador simplesmente separa os fótons de diferentes energias para que eles sejam detectados. Então, nesse caso aqui do infravermelho, a gente está coletando a absorção, então a gente coleta a luz que está sendo transmitida ou pela referência e pela amostra. A gente faz um interferograma aqui, interfere esses feixes e joga no monocromador para medir a intensidade de cada fóton e em cada energia. E depois a gente faz um tratamento matemático para transformar esse interferograma num espectro de absorção que a gente tem, que a gente viu no último slide. Então, nesse caso aqui, a gente tem a técnica mais comum de infravermelho é medir através de absorção. Já no caso da espectroscopia Raman é um pouco diferente. A configuração mais comum é a gente medir por espalhamento. Então, agora a gente está trabalhando na faixa do visível. Então, como fonte de radiação, a gente tem um laser, por exemplo, um laser verde. Então, o feixe desse laser é lançado num espelho aqui. Esse espelho, que é o que a gente chama de espelho dicróico, ou pode ser um componente óptico que a gente chama de beam splitter, que ele vai dividir o feixe. Uma parte dele vai ser refletido, outra parte dele vai ser transmitido. A parte do feixe que é transmitido é incidido numa lente objetiva e essa lente focaliza então esse feixe na nossa amostra. A radiação vai interagir com a amostra e vai ser refletida de volta para a objetiva. A objetiva vai coletar essa luz e jogar de volta nesse espelho dicróico ou no beam splitter. De novo, agora esse feixe que foi espalhado, ele vai ser refletido por esse espelho, que agora vai gerar esse feixe aqui de cor vermelha. Esse feixe vai ser incidido numa lente para ser focalizado dentro do espectrofotômetro, onde, de novo, aqui dentro do espectrofotômetro a gente tem um monocromador ou uma grade de difração que vai separar os fótons de diferentes energias e a gente vai medir a intensidade de cada fóton, de cada energia, e converter isso para o espectro final que a gente observa. Então aqui a configuração mais comum para um espectrofotômetro Raman é através dessa configuração de espalhamento, que a gente vê que é um pouco diferente da configuração mais comum de um espectrofotômetro de infravermelho. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente consegue aplicar a teoria de grupos para entender como que ocorre o processo de absorção de radiação, no caso do infravermelho, ou como que ocorre o processo de espalhamento no Raman, para tentar entender quais vibrações vão ser observadas dependendo do tipo de molécula que